17 de abril de 2015. Corinthians empata com o São Lourenço e se classifica na Libertadores. Agora tem derby no Paulistão. Inter goleia a Universidade do Chile fora de casa e fica a um empate das oitavas. Oswaldo de Oliveira indica que Valdívia será titular e aponta Corinthians como favorito na semifinal. Santos deve vir com força máxima, inclusive com Robinho em campo, para a semifinal contra o São Paulo na Vila. O jogo do São Paulo no próximo domingo é o Santos. Mas por aqui, impossível esquecer o grande clássico contra o Corinthians, quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. Olá, boa noite! A sexta-feira chegou e o Corinthians empatou com o São Lourenço em 0-0 e já está com a classificação garantida para a próxima fase da Libertadores. Os detalhes do jogo você vai ver daqui a pouquinho, porque o assunto agora é a semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo decidem em um jogo só a vaga para a final da competição. E o Gazeta Esportiva fez uma reportagem especial com dois personagens que fizeram história no Paulistão. Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo. O domingo será agitadíssimo. Derby na Arena e Sansão na Vila definem os finalistas do Paulistão. Dois personagens são escalados porque representaram os clubes que se encaram no fim de semana. Vestiram camisas rivais e venceram nos dois lados. O ex-meia esquerda Pita, campeão no Peixe e no Tricolor. Eu acho que dito que o São Paulo deve ter sido a equipe que mais teve o entrosamento, que mais deu tempo para formar essa grande equipe. O ex-lateral Rogério, vitorioso nos dois parques. Acho que se eu falar para você qual foi o mais importante, eu vou tá mentindo. Acho que as três conquistas para mim foram importantes. Rogério, atualmente técnico do Taboão da Serra, que disputará a 4ª divisão do Campeonato Paulista, lembra com saudosismo da primeira experiência. Primeiro foi em 95, né? Ainda jogando pelo União São João, onde eu iniciei minha carreira. E a estreia foi diante da Portuguesa, e em Araras, onde nós vencemos por 1-0. Em pouco tempo, ele já defendia um time grande, que jogava por música e que, encantando, conquistou o Campeonato Paulista. O Palmeiras de 96. Era um time que dispensa comentários. Acho que até hoje é comentado, né? Acho que foi aquele ataque fantástico dos 100 gols dentro de um Campeonato Paulista que é inédito. Depois o Rogério virou a casaca para conquistar o Paulistão mais 2 vezes. No Corinthians, 2001, numa decisão até tranquila contra o Botafogo de Ribeirão Preto, após classificação heróica na semifinal diante do Santos, graças à precisão de Ricardinho no apagar das luzes. Nós conseguimos chegar aí à decisão diante do Botafogo, mas tivemos essa dramática classificação diante do Santos, né? Que nós fizemos o gol ali nos minutos finais, né, da partida, naquela partida onde nos garantiu aí na decisão diante do Botafogo. E em 2003, outro título paulista, final majestosa, superando o São Paulo. Corre com ele, Jean. Caiu, ficou fora, Jean. Rogério voltou para Gil. Atenção para Jorge Wagner. Gol do Corinthians! Foi um time totalmente remodelado, né? E nessa transição, com a chegada de um novo treinador, né, que foi o Geninho, a gente conseguiu chegar à decisão novamente diante do São Paulo. E o Pita, hoje olheiro do São Paulo, nasceu para o futebol na primeira geração
dos meninos da Vila. O Santos fazia tempo que não ganhava o Campeonato Paulista, né? Depois que Pelé parou, não tinha ganho paulista. Isso foi um título que marcou e que nos deu confiança de seguir em frente a carreira dentro do Santos. Meninos da Vila que amadureceram rápido, campeões do Paulista em 78, apresentando um futebol envolvente. O Paulistão, para nós de 78, para mim, principalmente, foi uma confirmação do nome Pita, dos meninos da Vila que surgiram. Em 78, montou aquele timaço, que foi feito com o Clodoaldo, Ailton Lira e eu, Nito Batata, Jori, João Paulo, Gilberto Sorriso, que era experiente, Nelsinho, Joãozinho e Neto. Então, formaram esse time que jogou o Campeonato Paulista praticamente todo. Pita também trocou de camisa. Saiu do Peixe para jogar no Tricolor, de quem perdera a decisão estadual de 1980. E no São Paulo, repetindo a história do Rogério, o camisa 10 venceu novamente o Campeonato Paulista em outras 2 oportunidades. 1985 com os Menudos do Morumbi, uma equipe que atuava a 100 por hora. Eu acho que esse título de 85 foi uma coroação do trabalho do Cilinho, da diretoria que confiou no treinador, mesmo nós com todas as experiências que nós tínhamos na época, ele conseguiu revolucionar essa equipe com toques de bola, 2 toques na bola, 1 toque, e a equipe jogava realmente, praticamente, com muita facilidade. Isso é um trabalho que eu acho que 85 foi bem merecidamente para coroar esse trabalho da Comissão Técnica Cilinho e Bebeto. E em 1987, frente ao Corinthians, que naquela disputa deixou as últimas colocações para decidir o título, o tricolor praticamente resolveu a parada no primeiro jogo da decisão. Eu às vezes brinco com alguns corintianos que foi um título tranquilo, tranquilo que eu digo, não que seja fácil, mas o Corinthians chegou cansado psicologicamente para essa decisão e nós estávamos com a equipe formada já praticamente no auge, conseguindo já 85, 86 títulos, já estava uma equipe praticamente experiente para título. A chegada de Lê, Barbante! Lê, 41 minutos, colocou lá dentro. Pita do Santos e do São Paulo. Rogério do Palmeiras e do Corinthians sugerem o que deve acontecer na edição 2015 do campeonato. Quem será campeão? Ainda é cedo para dizer, mas os finalistas... Por jogar em Itaquera, onde o Corinthians não perde há um longo tempo, então acho que o Corinthians tem uma pequena vantagem, mas se tratando de um clássico, tudo é indefinido. É um jogo muito equilibrado, mas eu acredito por questão de campo, questão de momento, talvez o Santos leve um pouquinho de favorecido. Que o futuro vire logo presente, para matar a nossa ansiedade. Já o passado é para recordar sem pressa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, são os 4 grandes nas semifinais, só que no detalhe do jogo único. A única vantagem que tem Santos e Corinthians, que são os donos das melhores campanhas, é o fato de jogar em casa. É uma vantagem, mas nada assim tão gigante. Por quê? Por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Vamos imaginar que dê empate, que é plausível, que é bem provável que aconteça. Nos pênaltis, o Palmeiras pode faturar, quer dizer, o Corinthians, por exemplo, pode ser eliminado do Campeonato Paulista de maneira invicta, mesmo não tendo perdido um jogo sequer. Então não é uma vantagem gigantesca, mas são coisas do regulamento. Obviamente, o fato da rivalidade, serem clássicos, isso minimiza o favoritismo, mas ainda assim, se a gente quiser apontar favoritos, Corinthians e Santos, pelas campanhas e pelo fato de jogar em casa. Concorda comigo, Roberto? Concordo, acho que realmente os 2 times que fizeram melhor campanha no campeonato pode ficar eliminado, porque é um jogo só, e clássico, enfim, essas coisas que só a cabeça dos cartolas brasileiros consegue inventar, né?
Agora, eu acho o seguinte, o Corinthians tem um problema, que é a falta do atacante, né? Dos dois, na verdade. Os principais atacantes do Corinthians não estarão em campo, mas o Corinthians se defende bem. Muito. A possibilidade desse jogo do derby terminar na cobrança de pênalti, ser definida na cobrança de pênalti é muito grande, porque o Palmeiras também não tem um grande artilheiro, embora vai jogar com o Valdívia. E o Valdívia jogando vai obrigar o Elias a ficar mais atrás, o que também vai tirar mais poder ofensivo do Corinthians, que já não é um time cuja maior característica seja a ofensividade, e sim a capacidade de se defender. No outro jogo, no Sansão, o Santos está muito mais aperfeiçoado que o São Paulo nesse campeonato, né, nessa temporada. Mas o São Paulo tem jogadores que podem fazer a diferença, que o Pato, o Ganso, apesar do pessoal falar muito mal dos dois, um é o rei de assistência e o outro é o artilheiro do time. Então, e o São Paulo tem um ataque, um dos melhores ataques do campeonato, se não o melhor. Consequentemente, eu acho que dá mais para o Santos, não só pelo fator campo, mas também pelo fato de que o Santos está mais bem entrosado para o São Paulo. Muito bem, vote na enquete, opa, que está no ar no site gazetesportiva.net. Vou vir para trás e vou para 3. Atenção, nós queremos saber, Pascoal, qual será a final do Paulistão 2015? Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo e Santos... Não, ou Santos e Palmeiras, ou São Paulo e Palmeiras, ou você entendeu, Celso Cardoso? Tudo. Confundi tudo. Então repete. Vamos lá, atenção, 2 pontos. Corinthians e Santos. São 4 possibilidades. Corinthians e Santos. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras. Ou São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Para mim, Corinthians e Santos. Por que você fica repetindo o que eu falei? Para deixar claro. Corinthians e Santos. Alberto Helena Júnior. Idem com batata. Corinthians e Santos? Isso mesmo, eu também acho que sim. O site gazetesportiva.net está lá, vote, a gente quer saber a sua opinião. Peraí, o Celso falou o quê? Corinthians e Santos? Complicado, hein? Sabe que o que acontece quando o Celso fala isso? Pode surgir uma hecatombe. Não adianta, por mais que você tente denegrir a minha imagem... Não, você não falou que o meu índice de acerto é muito alto. Você não falou que ia dar uma hecatombe. Digamos que temos aí uma campanha, se fosse um time de futebol, 80 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Faz-me rir. O Corinthians venceu o grupo da morte e está nas oitavas de final da Libertadores. Pouco mais de 40 mil torcedores proporcionaram um novo recorde de público na Arena em Itaquera e viram o Timão empatar com o São Lourenço. O resultado foi suficiente para garantir, com uma rodada de antecedência, a vaga para a próxima fase da competição. O repórter Fernando Gavini esteve na nova casa do Timão acompanhando mais uma festa da Fiel. Confira. Corinthians, meu amor é o Timão. Bastava um ponto para o Corinthians se classificar para as oitavas de final e garantir, com uma rodada de antecipação, o primeiro lugar do grupo da morte. Mais de 41 mil pessoas, público recorde do clube em Itaquera, foram ao estádio para empurrar o time. Apesar das chances criadas no primeiro tempo, a falta de guerreiro foi sentida. Wagner Love brigou, lutou, mas parecia estar sempre atrasado em relação à velocidade do jogo. O Wagner está na busca do gol, ele teve as oportunidades no primeiro tempo, ela mascou uma ele conduziu, ela fugiu um pouquinho na hora que ele girou, que ele fez o giro, né? Mas tem esse entrosamento que vai dando, ele tá entrando, daqui a pouco para a bola entrar no chão e fazer o que ele fez no jogo contra a Ponte. Se o primeiro tempo não foi um primor, piorou no segundo. Na entrevista coletiva, o técnico Edgardo Bausa, do São Lourenço, disse ter estranhado o fato do Corinthians não ter conseguido atacar mais com tanta gente depois dos 25 minutos. O que passou, mas já não atacava com tanta gente. Teve 12 finalizações contra 2 no primeiro tempo do adversário. Teve 5 no segundo tempo, somando, fechando 17 contra 2 no total. Isso estabelece esse volume, isso mostra a superioridade de um time muito entrosado, que joga sem pensar. O resultado de vitória, que era para ter sido hoje, não veio, porque a bola devolveu o resultado de que era para ter sido empate no outro jogo.
O que o técnico Tite não gostou de saber foi que o técnico Edgardo Bauza, do São Lourenço, disse acreditar que o Corinthians fará de tudo para eliminar o São Paulo da Libertadores para evitar um possível confronto contra o rival numa fase decisiva da competição. Onde eu nasci, eu fui treinador de fábrica, de time de fábrica. E eu olho para trás na minha carreira e tenho muito orgulho dela. Muito orgulho. Então nada vai. E o Corinthians ele é centenário. E mais do que o Corinthians, a instituição, as pessoas que comandam o Corinthians têm toda uma dignidade por trás. Isso eu posso falar. Posso dizer também que ele disse assim para mim, olha, gostaria que nós nos enfrentássemos na final, a hora que ele saiu e veio me cumprimentar ali. Se eu posso falar outras coisas que ele falou, não posso comentar, comentem vocês, não sei que cunho ela teve, não sei que intenção ela teve. Cara, isso daí é de uma baixaria que não serve para mim. Para mim não serve. Esse tipo de ilação não serve. Eu tenho muito respeito às pessoas e às instituições. E tenho certeza que o corintiano tem muito orgulho da pessoa que está aqui. Eu não sou técnico, eu estou técnico do Corinthians. Mas ninguém vai levantar a minha condição de história. Não vai, não dois de direito. Ninguém. Olho para trás na minha carreira e tenho muito orgulho dela. Muito. Eu sou um fã do Tite, acho... Aliás, eu acho o melhor técnico do país na atualidade. Ponto. Acho muito ético, muito correto, mas sinceramente eu não entendi essa explosão. Ou ele não entendeu muito o que foi dito, assim, eu não vejo, eu não acho indigno. Você tem, aliás, é a essência do esporte, você superar o seu rival. Então, obviamente, até por uma questão profissional, o Corinthians tem que fazer de tudo para vencer o São Paulo. E se eliminar o São Paulo nessa circunstância, a gente está falando de um jogo, a gente está falando de um campeonato. Então não seria indigno ele já tentar eliminar o São Paulo, até para não ter que cruzar com ele lá na frente numa fase de mata-mata, que a gente sabe, pode ser uma outra circunstância, um outro momento. O que eu acho que ele... Desculpa interromper. Não, claro, por favor. O Tite, aliás, anda muito performático. Né? Essa explosão dele foi uma explosão tirada do fundo da cartola, né? No momento, porque baixou, subiu, tal, foi um negócio bem executado, por sinal. Mas o que eu acho que ele entendeu foi que o Corinthians facilitou o jogo com o São Lourenço, não ganhou do São Lourenço para prejudicar o São Paulo, não ter que enfrentar o São Paulo. Mas não foi essa a pergunta, pelo menos eu entendi. Mas não foi essa a observação feita pelo técnico do São Lourenço. O contrário, ele apenas disse que nos últimos 25 minutos o Corinthians refluiu. Por quê? Porque, como o próprio Tite disse, porque o Corinthians não quis se arriscar. É claro, é normal que isso ocorra. O empate bastava. O empate bastava para classificar. Claro. Então eu acho que foi mais... A coisa que fica lá no íntimo do seito, ele fala assim, o Corinthians empatou, vão dizer que eu entreguei o jogo. Isso aí é muito comum, o brasileiro tem a mania da teoria da conspiração, sempre tem esse negócio, então ele já foi preparado para se defender dessa possibilidade. Porque eu ouvindo até o que disse o técnico, eu concordo com tudo que ele disse, assim, eu imagino que o Corinthians vai fazer a parte dele, vai vencer o São Paulo, até para não ter que cruzar com esse rival lá na frente, e resta também fazer minha parte na Argentina. Eu acho lógico tudo que foi dito. Não vi nenhuma maldade, não vi nenhuma ilação, faz parte do contexto. Tudo, absolutamente tudo. O Tite é bem honesto nesse quesito. O Internacional deu um passo importante para a próxima fase da Libertadores. O Colorado goleou a Universidade de Chile e vai precisar de apenas mais um pontinho para seguir na competição. Copa do Brasil, Fortaleza venceu o River do Piauí por 2-1 e avançou para a segunda fase. Nos outros jogos desta quinta-feira, Bahia, Sport e Bragantino também venceram. Após ter perdido na partida de ida por 2-1, o Bragantino recebeu o Lajeadense e bateu a equipe gaúcha por 1-0. Gol de João Vitor aos 19 do segundo tempo. Com o resultado, o time de Bragança Paulista segue vivo na Copa do Brasil por conta do gol marcado fora de casa. Depois de empatar em 0-0 com o Nacional na partida de ida, o Bahia recebeu a equipe amazonense e saiu na frente do marcador com Zé Roberto, de cabeça. Leonardo deixou tudo igual na boa terra. Tio recolocou o tricolor baiano em vantagem.
O Nacional não desistiu do jogo e Charles tratou de empatar novamente o duelo na Fonte Nova. Só que Chiesa, aos 44 minutos do segundo tempo, acalmou a torcida do Bahia e deu números finais ao confronto. Bahia classificado 3, Nacional 2. Na Ilha do Retiro, o Sport atropelou o Ceni de Mato Grosso do Sul. Sonoros 4-1 para o time pernambucano. Richelli, Regis, Felipe Azevedo e Neto Moura anotaram os gols dos donos da casa. Pavão ainda descontou, mas a vitória do Sport por 2-1 em Campina Grande, somada ao resultado de ontem, classificou o Leão para a próxima fase. Bom, domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo, com a cobertura completa das semifinais do Paulistão, a projeção do Majestoso pela Libertadores, que pode classificar ou eliminar o São Paulo, reportagens especiais e, ó, vem cá, a análise da nossa equipe de comentaristas. Estarão aqui conosco o ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, e o ex-dirigente do Corinthians, Antônio Roque Tadini, além do grande mestre Alberto Helena Júnior. Então, anote aí na sua agenda, domingão, 9h30 da noite, Mesa Redonda Futebol Debate, com Chico Lang, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, o Godoy também, né? Vem, toda a galera aí. Posso aproveitar agora o ensejo? Não, vamos lá, pode, claro. Puxa vida, né? Não, tem um grande amigo palmeirense fazendo aniversário Abraço hoje não dá, tem. Mas eu vou dar, não tem? Você aqui não manda. Rogério Ungaretti, um grande abraço, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns! Quantos anos, Celso? Isso também você já quer demais, né? Seria indelicado da minha parte. Não, se fosse uma mulher, sim. Homem não tem disso. Acho que 95. Hora de falar das semifinais do Campeonato Paulista. Como sempre acontece às vésperas de clássicos, foi dia de reunião entre torcidas e o comando da polícia para decidir o itinerário dos organizados até os palcos das partidas. Todo clássico merece uma atenção especial, principalmente fora das quatro linhas. Por isso, a Polícia Militar realiza uma reunião envolvendo todas as partes quando esse tipo de evento acontece. Desde a segurança, passando pelo transporte, são abordados. Toda a logística. Todos os órgãos envolvidos aqui, nós nos conversamos, nós combinamos as situações, isso aí ajuda muito na organização do evento. Domingo teremos Corinthians e Palmeiras no Itaquerão e, na sequência, a Vila Belmiro será palco de Santos e São Paulo. Dois grandes eventos que merecem a atenção da Polícia Militar. Nós já agimos preventivamente quanto a isso, conversando com as torcidas, combinando horários de embarques nas estações de metrô e trem, horário de deslocamento para a cidade de Santos, no caso das torcidas do São Paulo e do Santos, e todas elas serão acompanhadas pela Polícia Militar. Em menor número, por ser a torcida visitante, os palmeirenses seguirão para o estádio de Itaquera a partir do meio-dia e se concentrarão na estação Barra Funda do metrô. Nós vamos acompanhá-los até a estação Barra Funda, deslocando-se das suas sedes, que seriam ali na Turiaçu, e nós acompanharemos eles até a Barra Funda. E posteriormente estaremos aguardando eles na estação Dom Bosco para levá-los até o estádio. Já a torcida do Corinthians irá se reunir na estação Luz e seguirá para o estádio através dos trens da CPTM. Isso aí nós já vamos combinar com a CPTM, com as torcidas, com os horários diferenciados, um intervalo de horário necessário para que não haja nenhum confronto com eles. Muito bem, o nosso contato agora imediato de terceiro grau, primeiro ou segundo, é com o repórter Fernando Gavini, é isso, Barba? Que está neste momento no CT Joaquim Grava, ao lado do preparador físico do Corinthians. Boa noite, Gavini. Cuidado com o mosquito da dengue, cuidado, hein? Boa noite, Michele. Pode ficar tranquila, passou aqui a vigilância sanitária, não tem foco de dengue aqui, pode ficar tranquila que não foi aqui que o Guerreiro pegou, não. Estou aqui ao lado mesmo do Fábio Masseredjan, que é preparador físico do Corinthians, porque hoje foi um dia diferente. Na entrevista coletiva, o Tite veio acompanhado dele e também do Fedato, que é o fisiologista aqui do Corinthians, para falar sobre a estratégia do Corinthians para tentar utilizar o maior número de jogadores titulares, jogadores importantes no clássico de domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Fábio, como é que é essa história? Como é que de quinta-feira para domingo vocês estão tentando aí recuperar ao máximo os jogadores? O que vocês estão fazendo? Boa noite. Estamos tentando de tudo, usando todas as ferramentas possíveis para acelerar o processo de recuperação desses atletas.
O intervalo entre o jogo de quinta e o jogo de domingo será de 66 horas. Um intervalo insuficiente para você conseguir repor as suas reservas de carboidrato. Ou seja, para o nosso telespectador poder entender, dificilmente nós vamos conseguir encher o tanque de combustível dos nossos atletas. Por isso que nós ofertamos a ele logo após o jogo uma quentinha com macarrão para que eles pudessem ingerir carboidrato logo após a partida. Quanto mais rápido ele come carboidrato após a partida, mais rápido ele consegue levar carboidrato para dentro da sua célula muscular. Hoje também eles virão à concentração por volta das 11h30 da noite e mudamos o treinamento de amanhã. No sábado nós vamos treinar pela tarde, não pela manhã, para que eles possam ter um período a mais de sono. O sono é reparador e ofertar nutrientes, ofertar comida, carboidrato, proteína a eles novamente, para tentar encher novamente o tanque desse atleta. Quer dizer, descanso ao máximo, alimentação controlada, guiada por vocês, mas o que determina? O Tite falou que ele só escuta vocês, é que nem a história do menino, que ele até brincou hoje na coletiva, o menino pergunta para o pai, quem que manda aqui? Eu que mando, mas quem decide é a mãe. É mais ou menos por aí, quem vai decidir são vocês? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. A fisiologia busca, por vezes, e tem buscado ainda dentro do futebol, melhorar o seu método de diagnóstico para saber se o atleta já está recuperado ou não entre uma partida e outra. E qual é o melhor método de recuperação? Nós vamos passar, eu, Fedato, vamos passar o Tite, aqueles jogadores que já estejam plenamente recuperados ou não. E vamos decidir juntos, ouvindo a opinião do próprio atleta, se ele tem condição de desempenhar a função tática que o treinador está pedindo. Para a gente terminar, Fábio, o Guerreiro teve alta hoje, volta aos treinamentos na quarta-feira da semana que vem, mas não dá para precisar ainda quanto tempo que ele vai precisar de recuperação, né? Porque ele pode ter perdido muito do preparo físico dele, né? Perdeu praticamente quase tudo, né? O detreinamento, nós chamamos isso de detreinamento, praticamente ele teve todo o detreinamento devido a esse longo período de inatividade. Quando você fica 1 semana, 10 dias sem fazer absolutamente nada, você praticamente perde tudo que você ganhou como efeito fisiológico de treinamento esportivo. Nós vamos precisar aí aproximadamente mais de 1 semana, 10 dias. Praticamente uma nova pré-temporada ele vai precisar fazer? Uma mini pré-temporada, né? Acelerar o processo com as atividades com bola, com os pequenos jogos em campos reduzidos e o trabalho na musculação para ganho de força e potência muscular. Legal, obrigado, Fábio, pela atenção, pelo carinho com a gente. Voltamos com vocês aí no estúdio, Corinthians fazendo de tudo para recuperar seus atletas. Michele. Obrigada, Fernando Gavini. Boa noite para você. Pois é, Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso, preparação física é tudo, ainda mais num momento decisivo como esse do campeonato e com tantas outras competições acontecendo, né? Bom, o Tite, não sei o que pensa, tem feito um trabalho. Aliás, o Corinthians a gente tem que destacar, né? Houve todo um planejamento, montou um elenco e não há muita diferença técnica entre um jogador e outro. Se você comparar peça por peça, elas se equivalem. Acho que o Corinthians só não tem substituto mesmo para o Guerreiro por conta das características do Guerreiro. Sim. Né? Ponto. Mas o Corinthians tem um bom time, um bom elenco e acho que o mais sensato realmente é dosar. O Tite vai fazer isso, acho que ele deve manter uns 6 titulares, 7, para não quebrar tanto o ritmo e colocar outros jogadores. Jogar na quinta e jogar no domingo e depois jogar na quarta de novo com o São Paulo, ele precisa fazer isso, por isso ele montou um bom elenco e não vejo grande prejuízo não. O Corinthians jogou com um time reserva várias vezes nesse campeonato, ganhou do próprio Palmeiras, de passagem, era outro contexto, é verdade, mas mostra a força do elenco que tem. Mas de qualquer jeito, o Corinthians vem numa maratona muito cansativa, o time já deu sinais de cansaço nesse jogo contra o São Lourenço, acho até que uma das razões do time ter refluído no final se deve ao fato de que está cansado. Então, muitos jogos concomitantes. Aliás, essa coisa do calendário brasileiro precisa mandar aprender essa gente. Estão querendo voltar ao mata-mata. Pois isso está na cabecinha deles e de algumas poderosas mídias, enfim. Mas acontece o seguinte, o Corinthians, ele sofre com isso, mais do que o Palmeiras, por exemplo, que descansou a semana inteira. Agora, os dois estão com os ânimos bem elevados, né? Eles estão com moralzão e tal. Isso aí é que eu acho que vai ser o sal do jogo, vai ser o tempero especial dessa partida, né?
que o Palmeiras está confiando muito em si. O palmeirense está confiando nesse time do Palmeiras. Autoestima, E merece. Agora, quero ver a hora que entrar o Cleiton Xavier. Se começar jogando com o Valdívia, entrar o Cleiton Xavier do lado dele, o Corinthians vai ter que rebolar, gente. Vai ser bonito esse jogo, hein? E no Palmeiras, o técnico conversou com a imprensa sobre a expectativa para o derby, sobre favoritismo e também falou sobre a possibilidade de usar Valdívia entre os titulares. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Oswaldo de Oliveira é categórico. Hoje é, sem sombra de dúvidas, a melhor equipe brasileira, pelo que tem demonstrado, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista. Será que por esta razão o adversário é o favorito? Mas e o cansaço? Por causa do jogo desta quinta-feira, de repente não poderia pesar para o Corinthians? O argumento é plausível. É claro que na primeira pergunta eu já disse que eu também acho que o time no Brasil hoje melhor aproveitamento é o Corinthians. Se isso é um parâmetro para favoritismo, é inegável que o Corinthians é favorito em jogar em casa e com os jogos que vem demonstrando. Mas a nossa equipe é uma equipe crescendo, né? Uma equipe se entrosando. E eu acredito que nós podemos sim fazer uma partida muito boa. O penúltimo treinamento antes do clássico foi fechado à imprensa. Para Oswaldo de Oliveira não há nada a esconder, já que a equipe foi amplamente divulgada no coletivo realizado na quinta-feira. Com mais privacidade para trabalhar, ele ainda tem uma dúvida. Não sabe se poderá contar com o Zé Roberto na lateral esquerda. Em primeiro lugar, no lugar do Zé, jogaria o Vitor Luiz. No lugar do Vitor Luiz, jogaria o João Paulo. No lugar do João Paulo, jogaria o João Pedro. No lugar do João Pedro, em última análise, jogaria o Vitor Hugo, que é canhoto. Sobrou muito pouco, né? A não ser que eu traga o Juninho ou o Ferrari, ou sei lá, um jogador antigo do Palmeiras para jogar, porque... Mas assim, o Wellington, eu tinha visto uma partida dele o ano passado, e ele jogou muito bem, acho que foi contra o Grêmio, não me lembro. E houve uma partida que ele jogou como lateral. E ele tem treinado muito bem conosco. Esta será a primeira vez de Oswaldo de Oliveira como treinador na arena do rival. E a segunda de Valdívia, que atuou ali na Copa do Mundo. E o chileno, aliás, deve começar a partida como titular. E ganhou muitos elogios do treinador. Se ele tiver até amanhã em condições de jogar bem durante 90 minutos, eu não tenho dúvida que ele vai começar a partida. Mas se nós chegarmos à conclusão que não, eu tenho que pensar de outra forma, porque não adianta você entrar já com uma substituição pronta, né? Quer falar você? Não, eu diria o seguinte, o grande problema do Palmeiras é exatamente o Zé Roberto. A ausência a possível ausência, ou mesmo que ele jogue a meio vapor, é muito ruim para o Palmeiras. E essa falta de substituto, né? Mas, enfim, acho que mesmo assim dá para o Palmeiras fazer uma bela figura. Também acho. É um Palmeiras diferente daquele Palmeiras que perdeu em casa para o Corinthians. É um Palmeiras mais confiante, um Palmeiras que está jogando melhor e um Palmeiras reforçado. Valdívia e Cleiton Xavier, indiscutivelmente, sabe, dão um nível de qualidade, independentemente de entrosamento, que você não se discute. Falam tanto do Valdívia, chinelinho, que blá blá blá. Eu até acho que ele fica mais fora do que joga, mas quando joga, a gente não pode tirar a importância dele. Quer dizer, ele joga muito, já provou isso nos poucos minutos que ele jogou. Aí alguém vai falar... Se entrar com aquela vontade que não, ele então tem contra o tá jogando porque quer renovar contrato. Não sei, mas tá jogando. O Palmeiras não caiu o ano passado, e eu acho que o torcedor não pode ser ingrato, não caiu porque o Valdívia fez belíssimas partidas. No finalzinho ali que salvou. Salvou o Palmeiras. Ponto. E pode fazer a diferença domingo. O pessoal fala aí muito de custo-benefício. Eu não sou contador, eu não sou economista, custo-benefício. Eu sei o que é mais conveniente ou menos conveniente. E como você vai aferir o valor de uma coisa que é subjetiva, como um jogo de futebol, e que um jogador, mesmo que não faça um gol, ele pode virar
o placar. Quer dizer, sabe, é uma bobagem isso. Joga bola, ele sabe jogar. Entrou em campo, jogou bem, aplauso. Jogou mal, vaia. E só, mais nada. O resto é papo furado. Acho que entendo essa lógica do Alberto. Entre um jogador que faça 40 partidas e seja comum e um que faça 20 partidas, a metade, mas faça a diferença, melhor que seja esse de 20. Hora de falar do clássico Sansão, que vai definir a outra vaga da final do Paulistão. Rimou. O repórter Felipe Sboril esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Santos, que tenta chegar à 7ª final consecutiva. O Santos pode ir à 7ª final consecutiva do Campeonato Paulista. Muito por causa da qualidade do futebol que vem apresentando nos últimos anos e também pela experiência dos jogadores que estão por aqui. Uma das cabeças pensantes desse grupo é Elano. Dono do meio-campo em jogos decisivos, ele passa aos jovens tudo o que aprendeu na carreira vitoriosa. Quando você tem grandes adversários é porque você está disputando grandes finais. Então é nessas horas que esses jogos que me levaram à seleção brasileira. É isso que eu passo para os meninos. São nos grandes jogos que os grandes aparecem. Eu sou muito menor que os grandes, mas eu sempre estive entre os melhores porque posso dizer que eu tenho uma personalidade muito forte e uma concentração para jogar esses jogos. O adversário é o São Paulo, que ainda não venceu nenhum clássico na temporada. E contra o Santos, time que os tricolores não querem nem ver pela frente em decisões. Nos últimos anos, o São Paulo não tem oferecido resistência ao Santos quando o assunto é Campeonato Paulista. Das últimas 6 vezes consecutivas em que o Santos chegou à final do torneio estadual, 3 foram vencidas contra o São Paulo em semifinais. Mesmo com esse ótimo retrospecto, Elano sabe e reconhece o potencial do adversário. Temos que respeitar porque tem grandes atletas lá dentro do clube. É um clube de muita história, uma história também muito maravilhosa, de grandes atletas, de grandes vitórias. Mas nós não podemos deixar, né? Nós não queremos deixar ele novamente, nesse momento, vencer. A gente vai fazer de tudo para dificultar e a gente conseguir a nossa vitória. A vantagem ainda aumenta porque a partida deste domingo irá acontecer na Vila Belmiro. A Vila Belmiro sempre vai ser decisiva para o Santos. O torcedor santista ele se identifica muito, né, com o estádio. E principalmente os jogadores, o cara que se identifica com jogar na Vila Belmiro. O Santos tem um histórico de anual de jogos, as derrotas são poucas, porque é muito forte a ligação. Para esse jogo, Marcelo Fernandes tem uma dúvida. Renato ainda está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo. De resto, todos estarão em campo, do goleiro Vladimir até Robinho e Ricardo Oliveira na frente. Ricardo Oliveira sentiu dores no joelho, não treinou hoje, tá? No São Paulo, Alexandre Pato foi o personagem da entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira. Veja com Osmar Garrafa. Domingo, São Paulo tem semifinal do Paulistão contra o Santos na Vila Belmiro. Mas no tricolor, o assunto principal parece ser outro. Como o elenco você acha que vai reagir diante do Corinthians? Queria saber se você assistiu o jogo ontem de São Lourenço contra o Corinthians e o que você acha da situação do São Paulo agora no grupo, se você achou que ficou melhor. Para quarta-feira, de novo, você vai ter esse dissabor, né, de um jogo decisivo, você não poder estar em campo. Infelizmente não vou poder jogar. Por agora, não sei ainda, que se pode mudar até quarta-feira, mas até agora não recebi nada. Existe nesse momento alguma possibilidade, você e o São Paulo trabalham na possibilidade de procurar alguma brecha no contrato, tentar fazer alguma coisa para que você possa estar em campo? Você e o São Paulo estão tentando alguma manobra para que isso seja possível? Primeiro, não conversei com ninguém sobre a parte de jogar, ninguém veio conversar comigo, mas tem esse processo com esse negócio de contrato. Eu acho que eu tenho que respeitar e deixar que ambas as partes, quanto o Corinthians quanto o São Paulo, resolverem para que eu possa ou não jogar. Para Pato, o comportamento do São Paulo na próxima quarta-feira contra o Timão passa pela partida de domingo contra o Santos pelas semifinais do Paulista. Eu acho que o jogo de domingo é fundamental para o jogo de quarta-feira. Acho que se você faz um jogo domingo bem, sair com a classificação, o jogo de quarta-feira pode ser bem diferente de uma derrota no domingo. Se para chegar com tudo contra o Corinthians pela Libertadores é preciso jogar bem contra o Santos, o Peixe que se prepare,
pois o tricolor para domingo promete comportamento bem diferente daquele do primeiro turno, quando a equipe não foi além de um empate sem gols com o time da Vila Belmiro. Os jogadores estão mais confiantes, estamos mais preparados para esses jogos e acho que podemos sim surpreender o Santos, porque o Santos é um time com grandes jogadores, tem a favor a casa, tem o estádio, tem os torcedores, mas posso falar, o nosso time vai muito diferente do que o que aconteceu na fase classificatória. Para o clássico deste final de semana, o técnico Milton Cruz não poderá contar com Souza, que está suspenso. O Wesley e Denilson serão as novidades. Aliás, por falar em Milton Cruz, ele anda em alta com os jogadores do tricolor. Milton conhece todos os jogadores, conhece tudo aqui no São Paulo, está desde 1996 aqui, acho que tem aonde você caminhar aqui no Morumbi, se você vê aqui no CT, no Morumbi, ele sabe de tudo. Então, acho que ele vem fazendo um grande trabalho, está dando continuidade àquilo que o Muricy veio fazendo. Roberto Lina Júnior falava do favoritismo que atribui ao Santos por conta do fator casa e da campanha. Claro que num clássico, de repente, um time se supera, joga mais, faz a partida, porque é um jogo só, né? Então, se o time fizer a partida do ano, pronto, já é o suficiente. Não premia a regularidade. Então, você pode estar num dia inspirado. E eu acho que o que pode fazer a diferença para o São Paulo é justamente essa inspiração que a gente não viu ainda. Eu não consigo ver no São Paulo um time confiável. Tem a ver com postura tática, tem a ver com questões psicológicas. É um time que me parece muito sensível às circunstâncias do jogo. Exatamente. Então, nessa circunstância, vejo um Santos muito mais confiante e o fator campo pode fazer a diferença. O São Paulo tem um problema em cadeia, né? Começa com a defesa. Como a defesa, os zagueiros falham muito, e o São Paulo até hoje não definiu seus laterais, então fica aquela coisa de ter que proteger essa zaga. Aí começa a botar 2 volantes, bota 3 volantes, e com isso você perde a criatividade. Você perde a criatividade, você perde o poder de ataque, porque se a bola não chegar bem no ataque, não vai. Então, o São Paulo, na verdade, está vivendo de espasmos, né? de soluços. Né? Momentos em que o Michel Bastos, o Ganso e o Pato fazem uma coisa diferente. O Santos já não. O Santos já está mais compacto, está mais organizado, ele tem os seus estágios mais bem definidos. O Lucas Lima está jogando muita bola. Né? Já merece a seleção brasileira, né? Já estava muito. E o Robinho, depende muito também do Robinho lá na frente. O Robinho também é dúvida para esse jogo. Mas, enfim, o Santos me parece muito mais bem postado em campo do que o São Paulo. Muito bem. E o Santos tem uma outra vantagem também, é a velocidade. Né? No meio para frente, inclusive. É um time muito veloz, envolvente. E aí, falando em confiabilidade, eu disse que o São Paulo não é muito confiável como time. E a defesa, menos confiável ainda. Né? É bom lembrar que o São Paulo empatou com o Santos na Vila, mas o Santos foi muito melhor. Não fosse o Rogério Ceni, realmente a casa teria caído naquele momento. Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Qual será a final do Paulistão 2015? Será entre Corinthians e Santos, 27% dos votos. Bom, antes de eu terminar o programa, eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família do Pereira, que é o nosso iluminador, o querido José Aparecido Alves Pereira, que sempre fez o trabalho dele aqui com muita dedicação, com muito carinho. Ele é mais uma vítima da dengue. Por isso, pessoal, cuidado, se protejam, se cuidem da família de vocês. As filhas do Pereira e a esposa dele, meu carinho, meu abraço. Bom, terminamos aqui. Flávio Prado, vou te encontrar para dizer que não sou casada com Celso Cardoso. Para de escrever isso nas redes sociais. Você colocou isso no Wikipédia. Você que está em casa, telespectador, se souber mexer no Wikipédia, coloca lá que meu marido não é essa pessoa, tá bom? Ele não é meu marido. Então o Flávio Prado fica mexendo nas redes sociais. Ela só me ama. A gente se vê seguindo o Jornal da Gazeta. Eu amo, mas não sou casada com você. Boa noite, mestre. Boa noite, Lívia. Tchau.